Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho de hoje. Bem-vindos aí, amigos, companheiros. Vamos começar nessa quinta-feira abençoada aí, mais um dia de reflexão em torno do Evangelho. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo bem curto, mas é um capítulo que tem muito conteúdo, muita informação espiritual, e muitos temas que são bem relevantes aí, na construção do nosso entendimento acerca do Cristo, acerca da missão de Jesus na Terra. Então, esse é um dos capítulos mais interessantes do Evangelho, do Mateus. Vamos lembrar que o Mateus ele tem uma capacidade de síntese muito grande, o Mateus ele fala muita coisa num curto espaço. Então ele deixa para a gente aí uma oportunidade aí da gente poder refletir sobre muita coisa. Ele é bem, vamos dizer assim, sucinto, ele não é prolixo na sua escrita. Então assim, os evangelhos, na maioria das vezes, são bem pequenos, se a gente for analisar, o evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, se a gente fosse tirar eles da Bíblia, ia dar uma coisa de poucas páginas ali, 10, 15 páginas. Então assim, é muita informação, em pouco espaço de conteúdo, vamos dizer assim, em pouco espaço ali no papel, Então a gente vai começar, com a nossa prece, pedindo aí ao Cristo Jesus que possa neste momento nos envolver com o amor, com a paz de que precisamos, nos dando entendimento, nos dando luz, nos ajudando na caminhada do dia a dia, permitindo que possamos desenvolver os valores do bem, da afetividade, da empatia, que possamos ser mais perceptivos àqueles que estão à nossa volta e que possamos aprender juntos em torno das lições imortais de Jesus. Amigos espirituais, agradecemos neste momento pela oportunidade recebida e pedimos, fiquem conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, a gente está voltando aí com o estudo do Evangelho de Mateus, como a gente estava falando, nós vamos passar para o capítulo 12 do Evangelho, nós já começamos a fazer a leitura, o comentário, e aí nós vamos para o finalzinho do Evangelho, que é falar da família de Jesus. Hoje nós vamos pegar o trecho que vai do versículo 46 ao 50, então são 5 ou 6 versículos no máximo, ali pequenininho, e que tem um conteúdo bem interessante para a gente estudar, tá? Então a gente vai ler aqui, tá? E aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer consideração, gente, fiquem à vontade, por favor, O nosso objetivo aí é que a gente desenvolva aí o conteúdo aí, o conhecimento, que a gente troque ideia, tá? Nenhuma pergunta é inútil, tá bom? Então fiquem à vontade aí para perguntar. Eu vou ler aqui, tá? E depois a gente conversa. Como a gente falou, a gente está no capítulo 12 de Mateus, no versículo 46. Estando ele ainda a falar ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos se achavam fora, tentando falar-lhe. Alguém disse-lhe, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e desejam falar-te. Ele, porém, respondendo ao que lhe falava, disse-lhe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Então aqui nós temos um dos textos que é até polêmico do Evangelho, gente, porque muitas vezes o pessoal entende isso como Jesus está renegando a própria família, Jesus está dando um chega para lá, na sua família material, como se ele não gostasse da família, tem gente que interpreta isso dessa maneira, mas não é isso que está acontecendo aqui. Nós temos que ter aqui o famoso conceito de quem, quando e o que. Nós temos que colocar sempre essa situação. Vamos lembrar que a gente precisa contextualizar o estudo do Evangelho dentro ali da realidade da época de Jesus. Então, quando vem essa questão da família, a família na época de Jesus tinha um contexto muito maior do que tem hoje para a gente, porque o povo de Israel era um povo estritamente tribal, no sentido
né, quando a gente fala tribal, a gente não está falando, né, na questão do indígena, ou na questão, né, de primitivismo, né? Nós estamos falando de tribal no sentido de que o povo de Israel era um povo estritamente de um grupo, né, que tinha uma ligação, um laço consanguíneo muito forte. Então a família para o povo de Israel era algo que era das coisas mais importantes que existiam. Os laços de consanguinidade para o povo de Israel eram muito importantes, né? Tanto é que eles vêm, né? Eles tinham lá, né, dentro da construção de história deles, né, que eles descendiam de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então eles eram descendentes de um grupo familiar. O Abraão, né, o avô, o filho Isaac e o neto Jacó, né, que se torna Israel, né? E os filhos de Jacó, né, os 12 filhos de Jacó, vão dar origem a todo o povo de Israel, ou seja, todos os judeus, todos os israelitas do mundo, né, são descendentes dentro desse contexto da mesma pessoa, né, do Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. Então existia ali dentro do público de Jesus, dentro do povo de Israel, um contexto muito grande de família, tá? Então eles eram uma família, né? Haja vista que até na questão do vocabulário do povo de Israel, né, que era um vocabulário muito restrito, né, o idioma o aramaico, que era a língua que Jesus falava na época, a gente já falou disso, mas é sempre bom reforçar, né? O aramaico do Cristo era um idioma de, vamos dizer assim, expressões muito pobres, no sentido, que sentido que eu estou falando? Tinha poucas palavras para dizer muita coisa. Então existiam várias, né, situações que a mesma palavra se enquadra. Então quando a gente vê, né, vamos começar aqui, ó. Estando ele ainda a falar ao povo, né, ou seja, ele está falando a uma multidão, ao povo, ou seja, o povo da ideia daqueles que estão além dele, né? Eis que sua mãe e seus irmãos se achavam fora. Então isso é uma primeira coisa que é uma vamos dizer assim, o Mateus fica meio assim, fala, peraí, mas ele está falando para o povo e a família está fora? O mais importante é a família, né? Desejando falar-lhe. Então, quem é a mãe e os irmãos? Aqui é a mãe, né? Nós vamos ter a figura de Maria. Quem são os irmãos? Os irmãos são todos os parentes consanguíneos próximos. Tá? Irmão, para o povo de Israel, dentro do vocabulário deles, tá? Era uma palavra que se aplicava a qualquer parente próximo que não tivesse, né, um vínculo de paternidade ou de filiação. Porque no idioma de Jesus, ou seja, na língua que Jesus falava, né, no aramaico, tá? O aramaico ele não tinha uma palavra para cada membro da família, ou seja, ele não tinha um nome. Na nossa família, nós aqui no português, por exemplo, nós temos lá pai, mãe, irmão, primo, tio, cunhado, irmã, sobrinha, sobrinho, genro, nora, avô, avó. Olha só quantas palavras que nós temos para definir o grupo familiar. Nós temos uma palavra praticamente para cada membro do grupo familiar, né? O vocabulário de Jesus não tinha as palavras, vou dar um exemplo das que não tinha. Não tinha tio, não tinha primo, não tinha sobrinho, não tinha sobrinha, não tinha cunhado. Tá? Então, a mesma palavra que eu usava para irmão, que era o filho da minha mãe e do meu pai como eu usava para o filho dele, que era meu sobrinho. Eu falava meu irmão também. Então, a mesma palavra que eu usava para minha sobrinha, eu falava irmão ou irmã também. A mesma palavra que eu usava para o meu tio, ou seja, o irmão do meu pai ou o irmão da minha mãe, não tinha um nome só para esse, né, indivíduo. Não tinha uma palavra naquela língua para esse indivíduo. Então não tinha a palavra tio, né? Era irmão também. O meu cunhado, marido da minha irmã, ou o meu cunhado, marido da minha irmã, também ia ser referido por irmão. Tá? Tanto é por isso que os cristãos, né, quando eles, vamos dizer assim, quando eles exportam o evangelho para o mundo, né, eles saem da Judéia para pregar, né, cria-se o hábito de chamar todo mundo de irmão, porque todo mundo faz parte do grupo familiar, né? Foi daí que veio essa questão dos cristãos se chamarem de irmãos, tá? Porque a palavra irmão não queria dizer apenas aquele que tem um traço, um laço consanguíneo, né, sendo filho do mesmo pai da mesma mãe, tá? Então, se eu fosse me referir ao meu tio, eu ia falar meu irmão. Se eu fosse me referir ao meu sobrinho, eu ia falar meu irmão. Se eu fosse referir ao meu cunhado, eu ia falar meu irmão. Tá? Então, quem é os irmãos, no geral? Né? Eram todos os parentes de Jesus. Tá? Então, o irmão de Maria, o primo, o tio, o cunhado, o irmão, todos eles eram irmãos. Tanto é que alguns apóstolos, né? Tem um apóstolo muito famoso, que é o Tiago, né? Tiago Menor, né? Chamado Menor para poder diferenciar, tá? Tinham dois, né? Tiago Menor, que é chamado Tiago... Opa, carro na rua. Né? Que é chamado Tiago, irmão do Senhor. Tá? Por que ele era chamado Tiago, irmão do Senhor? Porque era primo de Jesus, pai de mãe. Tá? Ele era filho
da irmã de Maria, tá? E do irmão do José, né? Tinha esses negócios lá, né? Então ele era primo de Jesus, pai de mãe. Então ele era conhecido como Tiago, irmão do Senhor. E muita gente achava que ele era um irmão consanguíneo de Jesus. Não, ele era primo de Jesus, tá? Isso aí é uma coisa que já está até muito estabelecida, né? Então, assim, Jesus não teve nenhum irmão consanguíneo, filho de Maria e de José, vamos dizer assim, tá? E nem o José teve outros filhos, nem Maria teve outros filhos, né? Toda a informação espiritual, né, dá a ideia de que Jesus, ele era filho único, tá? Mas ele tinha muitos parentes, tá? Então isso é uma questão, né? E uma outra coisa que corrobora essa informação é o fato do Cristo, né, quando ele estava sendo crucificado, ele pede para o João, o apóstolo João, para ele assumir o cuidado da mãe dele, porque ele não tinha ninguém para deixar a mãe. Se Jesus tivesse um irmão, ia ser muito estranho, Jesus, né, com outro filho de Maria, Jesus pedir para o apóstolo ele cuidar da mãe dele, né? Ia ser meio esquisito, você fala, mas Jesus, né, seu irmão ali, você pediu para o João, tipo assim, você não liga para o seu irmão, né, ou para o seu irmão, para o seu primo, né? Então Jesus, ele sabendo, né, da solidão, vamos dizer assim, né, que Maria ia ficar ali sem uma figura masculina para poder ajudá-la, né, e naquela época onde o machismo dominava muito, né, mas muito. O mais machista hoje é progressista na época de Jesus, tá, gente? Imagina a pessoa mais machista que você conhece. Na época de Jesus ele ia ser tomado por um progressista, tá? Um cara que estava quebrando todos os paradigmas. Pra vocês entenderem como é que era a situação, né? Então, assim, a mãe de Jesus, se ela ficar sozinha, ela ia sofrer horrores, né? Eles iam tomar tudo que ela tinha, ia ser uma coisa terrível. Então Jesus, o que ele faz? Ele pede pro João, né, que tinha um laço espiritual profundo com a Maria, ou seja, né, é outra história, mas, né, eles tinham uma ligação espiritual muito grande, para o João assumir o cuidado da mãe dele. E é o que o João faz, o Mateus, né, os outros evangelistas falam isso, o João pegou Maria e levou para casa, ou seja, o João assumiu o cuidado da mãe de Jesus na vida dele, tipo assim, agora você é minha mãe também, vou cuidar, né? Então, essa é uma questão que corrobora a ideia que Jesus não tinha nenhum irmão físico, tá? Irmão sanguíneo, vamos dizer assim, tá? Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para pegar o conceito, né? Isso aqui é o mais básico, né? E aí alguém fala assim, ó, ele porém respondeu o que lhe falava, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa pergunta para nós, né, parece um pouco de mau gosto, tá? Mas na época de Jesus isso é escandalizante, né? Lembra, a sociedade de Jesus é uma sociedade tribal baseada na família. Tudo é a minha família, é o meu clã, é o meu grupo, né? Então quando Jesus fala que a mãe e os irmãos deles estão além do consanguíneo, né? Ele está forçando o povo de Israel a fazer uma coisa que eles detestavam, que era o quê? Confraternizar com o estrangeiro, tá? O povo de Israel, qualquer confraternização com o estrangeiro, ou seja, aquele que era estranho, que era de fora, né, que não era judeu, era impensável, tá? Impensável. Um judeu conversar com um estrangeiro é uma coisa, só se ele fosse obrigado, fosse uma questão comercial para ele ganhar dinheiro. Mas mesmo assim era uma coisa mal vista, tá? Né? Tanto é que os romanos eles pressionavam os judeus nesse sentido para humilhá-los, né? Porque eles sabiam que eles não gostavam, que eles tinham um preconceito muito grande, e os romanos se impunham lá o tempo todo, lá na sociedade deles, tipo assim, você vai me receber? Não. Você vai deixar eu entrar? Não. Né? E o judeu tinha que e baixar a cabeça, né? Morria. Né? Então é uma forma de humilhar o povo de Israel. E quando Jesus fala assim, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, não é que ele está destratando a família. Ele está ampliando o conceito de família. Para um povo que era extremamente xenofóbico, né? Ou seja, um povo que é extremamente voltado só para o seu mundinho, isso é terrível. Né? E isso, né, essa visão do povo de Israel, né, de dificuldade com quem é diferente, isso, a gente fala assim, não, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem tudo. Porque a nossa construção de cristianismo né, não cabelo na boca, é uma construção xenofóbica, né? As nossas construções religiosas, nós vamos pegar primeiro a igreja cristã primitiva. Os judeus, eles tinham uma dificuldade extrema de deixar quem não era judeu ser cristão. Tanto é que o Paulo teve que ter uma briga feia com o Tiago por causa disso, né? Eles tiveram um arranca-rabo lá violento, né? Tá lá na Epístola de Gálatas, né? Fala um pouco disso, né? No livro Paulo Estevão vocês vão ver isso lá acontecendo lá, né? E o que acontece? Depois a Igreja Católica, né? O que a Igreja Católica faz? Ela se torna uma estrutura hegemônica, ou seja, ela quer dominar tudo, quem pensa diferente tem que ser morto, ou converte ou morre, né? E aí depois vem a Reforma Protestante. Uma das características da Reforma Protestante, o que é? O cristianismo protestante, ele é extremamente xenofóbico, ou seja, você tem que converter para a minha igreja. Tanto é que eles, né, tem uns estudiosos que até falam, né, que as igrejas evangélicas se canibalizam. O que isso quer dizer? Né? Eu estou numa igreja,
meu irmão tá na outra. Ele fica tentando me tirar da minha para levar para dele, porque a dele tem uma verdade melhor do que a minha. Né? Então eu falo assim, eu te aceito, mas o ideal seria que você estivesse na minha, porque a minha é melhor que todas. Né? E esse pensamento, ele tá tão introjetado que aí cria-se aquela coisa de, aquela separação, né? Que a gente vê, né? E que o pessoal às vezes quando ele fala, mas tinha uns fariseus lá, que né? Fariseu quer dizer separado, olha só, né? A fariseu vem de feruzim, quer dizer separado. Qual que é o objetivo do fariseu? Viver num ambiente de pureza, só eles com eles. Né? Qual que é o objetivo de muitas religiões cristãs? Né? Só a gente. Né? E aí vai ter toda uma teologia, toda uma construção de conhecimento espiritual em cima do que? Eu sou o povo escolhido, Deus é pra mim, Deus vai me levar pro céu, eu vou pro céu, quem não acredita igual a mim vai pro inferno. Isso está muito introjetado. Né? Então quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele tenta quebrar essa situação. Né? Então ele está dando ali uma ideia de um Deus universal. Né? Nesse ponto os essênios erraram também, não é? Sim, os essênios erraram nesse ponto até que acabou. Né? Só que os essênios tiveram a humildade, quando Jesus falou que aquilo era bobagem, a juventude essênia foi atrás de Jesus. Né? Foi em massa atrás do Cristo, acabou a ordem essênia, né? Porque o Messias estava lá, ele falou que era assim, eles foram. Os mais velhos não deram conta de quebrar o preconceito deles. Né? Tanto é que tem uma história que os amigos espirituais contam, né? Que o Hilarion do Monte Nebo, né? Que era o líder da ordem essênia na época de Jesus, era um espírito iluminadíssimo, uma entidade assim, né? Um espírito de luz mesmo encarnado. O Hilarion fala isso. O Hilarion fala assim, ó, o caminho é certo, é o do Cristo, mas nós não vamos dar conta. Ou seja, ele fez uma análise dos essênios e falou assim, ó, a ordem essênia não dá conta de abandonar os seus preconceitos para seguir com Cristo, principalmente os mais velhos. Os idosos vão ficar e vão morrer aqui nas cavernas. Porque eles não dão conta. Aqui está introjetado, é 50 encarnações, que eu nem estou exagerando aqui, né? São várias encarnações, né, nesse trabalho. Os jovens, que eram mais maleáveis, né, agregaram com Jesus e foram com ele. O João Batista, essênio, o João Evangelista, o André, essênio, né? Então, assim, e muitos outros que viraram discípulos, muitos daqueles 72 discípulos de Jesus, eram essênios. A ordem essênia foi em massa para Jesus. Tanto é que depois que o cristianismo começa, né, aquele fenômeno ali após ali, Pentecostes ali, você vê que a ordem essênia some, desaparece, começa a morrer os velhos, os jovens tá tudo com Jesus, com todos os apóstolos, né, vira cristão, e a ordem essênia esvazia por si só acaba. Né? Mas, né, o que Jesus estava trabalhando ali? Ele percebia, né, sim, até hoje os judeus são muito fechados, principalmente ortodoxos, só abrir um casamento de judeu nascido judeu, exatamente. Mas se a gente for analisar, nós cristãos também não somos assim? Um pouco menos, né? Quantas vezes eu vejo colegas meus que são evangélicos falando pro filho ou pra filha deles que eles não podem casar fora da igreja? Vocês estão entendendo como é que se constrói a nossa identidade espiritual? Isso não é uma crítica. Isso é uma construção que nós vamos tendo, né, que se reflete na nossa vida. Né? Então nós temos medo do diferente, nos sentimos seguros dentro dos grupos que nós estamos acostumados. Tá? E aí quando Jesus fala isso, o que ele amplia? Ele fala assim, gente, meu pai, minha mãe, meus parentes não são só os que nasceram lá em Nazaré, lá os primos, cunhados, não. Meus parentes, todo mundo que sintoniza comigo. Pra gente hoje, isso já é uma coisa que a gente fica meio assim, imagina a época de Jesus. Né? Então quando Jesus fala que os seguidores deles viriam de todos os lados, né, isso é um motivo de piada pro pessoal, porque os judeus não queriam, né, os hebreus na época de Jesus, os judeus, né, que eram uma parcela majoritária, né, do povo de Israel, e é ainda hoje, né, eles não estavam interessados no Messias para o planeta Terra inteiro, não, eles estavam interessados no Messias para resolver o problema de Israel. Né? Então quando os judeus projetavam o Messias, né, e vinha lá o Isaías, os profetas e falavam, eles pegaram a ideia do Messias e moldaram dentro do raciocínio deles. Ó, o Messias vai vir só pra gente, né? Ele vai proteger a gente, ele vai salvar a gente e vai destruir todo mundo que é errado. Quem que é todo mundo que é errado? Todo mundo que é diferente de mim. Né? Aí a gente passa isso 1000, 2000 anos depois e a gente vai ver que dentro dos nossos conceitos religiosos isso está muito introjetado. Quando eu falo que Jesus vai voltar, né, e vai levar a igreja, quem que é a igreja? A igreja, quando eu falo, é o grupo de seguidores que tem a mesma religião que eu, a mesma denominação, e aqueles que não são da minha religião, eles vai queimar no inferno. Vai para o inferno. Olha só se o raciocínio não é muito parecido. Por quê? Porque somos os mesmos espíritos. Né? Nós estamos reencarnando e nós trazemos essa coisa de ser escolhido, de ser especial.
né? E aí vem Jesus e fala assim, não, gente, isso, a religião não importa, né? E mesmo o pessoal criando uma religião em torno de Jesus, né? Jesus em nenhum momento ele trabalhou o conceito religioso, ele trabalhou o conceito espiritual, né? Mas isso faz a gente tremer na base, porque nós queremos fazer parte de um povo escolhido. Então eu quero que Deus venha me proteger. Olha só como é que um trechinho do Evangelho traz tanta informação. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele, porém, respondendo o que ele falava, disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando ele fala quem é, ele está convidando o cara a pensar. Claro que todo mundo sabia que os parentes de Jesus estavam lá e sabia que Maria é mãe dele, todo mundo conhecia Jesus, né? Ele não está falando nesse âmbito. Ele não está falando da mãe biológica dele. Ele está falando assim: quem são a minha família verdadeira? Aí ele vai explicar isso de uma maneira que o pessoal não quer entender, né? Que nós não queremos entender. Né? Ele vai falar aqui, ó. E estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. O que Jesus está fazendo? A minha família transcende os limites da raça, da biologia. Né? Ou seja, o cara não precisa ser meu parente consanguíneo, né? E ele não precisa nem ter a mesma etnia do que eu, né? Mas ele tem que ter o quê? Uma comunhão de pensamento. Aí ele vai explicar aqui, ó. Eis a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do Pai, mas qual Pai? O Pai que está nos céus. Ou seja, todos nós, no momento que a gente vivencia as experiências profundas de consciência e vivemos de acordo com a nossa consciência, nós somos a família do Cristo. E isso transcende raça, nação, povo, credo. Né? O que aconteceu? Isso, para o povo de Israel, foi um choque muito grande. Os judeus não deram conta disso. Os espíritos, né, que são muito arraigados nessa coisa de família, de clã, de grupo, têm extrema dificuldade de abrir espaço. Por isso, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui agora hoje. Por que a ideia da reencarnação é tão difícil? Porque a reencarnação quebra o paradigma da família. Porque a minha mãe não é a minha única mãe, então qualquer um pode ser minha mãe de outra encarnação. Meu filho, que eu amo tanto, não é meu único filho, eu posso ter mais 500 filhos espalhados pelo mundo aí. Então eu passo a observar a humanidade toda como alguém que tem um laço comigo, muda. Né? E a gente tem uma ideia de restringir, a gente quer proteger os nossos. E isso influencia toda a nossa construção religiosa, todo o nosso raciocínio, nossa vida. Né? Então a ideia de ser escolhido é uma ideia muito poderosa. Né? E quando você dilui isso, fala, não, todo mundo é escolhido. Né? Isso as pessoas ficam perdidas. Por quê? Primeiro porque eu tenho desavença com o outro. E eu não quero que o meu inimigo ou a pessoa que pensa diferente de mim seja escolhido igual eu. Né? Eu quero que Deus me ame, me leve para o céu porque eu faço tudo certo. E eu quero que o meu inimigo vá para o inferno, porque ele tem que pagar. Né? Pagar pelo quê? Por ser diferente. Né? Nós vamos notar isso, que isso é uma coisa tão arraigada, né? Que quando Jesus encontra com a samaritana, né, outra passagem do Evangelho, nós vamos ver lá, Jesus ele está lá, né, está passando na Samaria, né, a Samaria que era um lugar mal visto pelos judeus, né, que ficava entre a Galileia e a Judéia, né, tinha um terceiro estado lá que era a Samaria, né, e quando ele encontra com a mulher samaritana, a primeira coisa que a mulher samaritana fala para Jesus é a questão religiosa, fala assim, ó, nós adoramos aqui no monte aqui, ó, nós rezamos para Deus nessa montanha aqui, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que rezar, e aí? Assim, né? Quem que tá certo? Né? Quem que vai pro céu? Né? Porque os judeus falam que a gente vai pro inferno, que a gente reza no lugar errado. Né? Já a gente que é samaritano fala que os judeus vão tudo ser considerado apóstata, porque eles estão rezando lá em Jerusalém e Deus colocou a Arca da Aliança, foi aqui. Vocês estão entendendo? Ou seja, ela joga uma questão religiosa, uma briga cultural do povo dela com Jesus, com o povo de Jesus, né? E ela até se admira porque Jesus estava conversando com ela, lembra que eu falei que os judeus não conversavam com estrangeiro? Né? Falou assim, ó, se é judeu está conversando comigo, né? E tinha duas circunstâncias ali agravantes. Primeiro, ela era estrangeira, e segundo, ela era mulher. Né? Então Jesus conversar com um estrangeiro, com uma mulher, não tem assim, o que é isso? O que esse cara está conversando comigo? Esse cara é maluco? Né? Isso aí pega muito mal, pega mal duas vezes. Pega mal porque ele está falando com a mulher, né? Um absurdo, né? E pega mal porque ele está falando com uma estrangeira, ela era samaritana, ou seja, né? Ela era uma perdida, ela era, né? Deixa eu fechar aqui, gente. Pessoal, lembrar de deixar o som fechado, tá? Quem não estiver querendo fazer alguma pergunta, porque às vezes, né? Eu vou silenciar todo mundo. Aí quem quiser perguntar, falar alguma coisa, tá? Aí abre o som e fala, porque às vezes, né, acontece às vezes da pessoa esquecer ou levantar e ficar gravando o som da casa, tudo que a pessoa tá falando em casa aí, tá? Né? Já aconteceu isso comigo um monte de vezes, tá bom? Então a gente tá prestando atenção nisso aí.
Então, o que que acontece, né? Então, a gente vai ver Jesus conversando com ela, ela faz uma pergunta religiosa, Jesus fala assim, vai chegar um momento que nem no templo, ou seja, lá em Jerusalém, nem no monte Deus vai ser adorado, vai ser adorado em espírito, intimidade, né? Ou seja, Jesus não estava preocupado com as disputas de religião. Quem que é certo? É o espírita? É o batista? É o presbiteriano? É o Hare Krishna? Quem que tá certo? Quem que vai pro céu? Né? Quando chegar o final do mundo, quem que vai pro céu? É o Hare Krishna e todo mundo vai queimar? Ou é o budista e todo mundo vai descer lá pro Avente, lá pro inferno budista? Né? Quem que tá certo? É o muçulmano, nós vamos tudo lá pro mármore do inferno, lá do inferno árabe? Quem tá certo? São os nórdicos lá, nós vamos quem acredita no Thor vai pro Valhalla, o resto vai lá pro Hell, né? Que é o inferno nórdico. Quem que tá certo? Né? Seria isso. Jesus fala assim, não preocupe com isso não, meu filho. Isso aí é uma bobagem. Né? Isso aí é forma. Nós temos que trabalhar a essência. Né? Mas isso para um povo que é muito materializado é muito difícil. Por isso que às vezes você conversar de espiritualidade para alguém que é muito focado em religião é complicado. Porque a pessoa não consegue desassociar espiritualidade da religião ou da escolha religiosa que ela tem. Então eu posso ser espírita, né? Isso é muito pouco espiritualizado. Porque eu não transcendo os conceitos, então eu sou preconceituoso. Né? Então eu sou espírita, mas se eu ver um cara da Umbanda, eu falo, ih, lá vem o cara dos espíritos inferior. Aí se eu vejo o evangelho, eu falo, lá vem um desequilibrado. Se eu vejo o cartão, eu falo, ih, lá vem uns adoradores de imagem, lá os que ficam rezando, ajoelhando no pé de santo lá, né, fazendo ritual lá desnecessário. Olha só, isso não... Vocês estão vendo? Eu posso ser um espírito, posso ser totalmente preconceituoso. E me achar, né, que eu sou o escolhido. É esse sentimento que Jesus está trabalhando nessa passagem aqui. Gente, não importa se é meu primo, se é meu cunhado, importa quem está sintonizado comigo. E para sintonizar com Cristo, qual que é o segredo? Escutar a vontade do Pai que está nos céus. Desenvolvimento do espírito, a construção espiritual é fruto do que? De uma realidade de consciência. Está dando para entender, pessoal? Tem alguma questão que vocês queiram puxar aí desse texto aí? Fica à vontade, né? Não, minha Bíblia está até desmanchando. Você soltando a folha. Está tão velho que o negócio está soltando os pedaços. Meu Deus. Mas isso faz parte. Né? Tá aqui. A Bíblia está desmanchando. Né? Tá bom. Eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que interessante, né? É um texto pequenininho, mas olha quanta reflexão a gente tem, né? Então, qual que é a nossa grande dificuldade de trabalhar espiritual? É o desapego do conceito religioso. Religião é um caminho para desenvolver a espiritualidade, mas chega um ponto que a religião fica para trás, né? Porque a religião começa a virar um conjunto de lenda, de mito, né? E aí nós vamos trabalhar o espiritual, que é o quê? É a nossa conexão com o Criador. E não importa se eu chamo o Criador de Jeová, de Deus, né? De Thor, de Odin, de Poseidon, não importa. O que importa é a minha relação com o divino. O que importa é o que aquilo me permite crescer espiritualmente. Respeitar e aceitar as diferenças. Estamos trabalhando até hoje sim, né? Porque nós ainda temos muita dificuldade com o diferente, né? O momento de prova que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra tem tudo a ver com o diferente, né? Nós temos dificuldade de entender quem pensa diferente da gente. Não temos? Temos, faz parte do processo. Quer dizer que nós somos maus por causa disso? Não. Não quer dizer que eu sou mau porque eu não entendo. Quer dizer que muitas vezes eu não dou conta. Tem coisa que a gente ainda não dá conta, né? Mas o caminho de qualquer melhora, de qualquer desenvolvimento espiritual, ele passa pelo quê? Pela constatação das nossas fragilidades. Olha, eu sou frágil nisso, não dou conta, né? E a gente pega, então você imagina Jesus trabalhando isso dentro de um contexto que ele vivia ali, né? Então Jesus ele tinha que avançar num monte de aspectos, né? Jesus tinha que lidar com um povo extremamente fanatizado, né? Vingativo e ressentido, que era o momento do povo de Israel, né? E tinha motivo, né? Então eles eram fanatizados porque eles tinham uma religião que era radical, né? Nosso Deus contra o mundo e nós contra o mundo porque Deus está do nosso lado. Eles eram um povo sofrido, né? Porque estavam ali passando estavam ali sendo massacrados pelos romanos, né? Nem tanto, mas estavam, né? Então eles tinham um sentimento de vingança, de ódio, humilhação muito grande, né? E a identidade nacional deles, ou seja, aquela ideia de que eles faziam parte de um povo, aquilo dava força para eles naquele momento.
E aí vem Jesus e fala exatamente, né? Tipo assim, olha, tudo bem, mas isso não é fundamental não, né? E aí nós vamos entender muita coisa por que Jesus não conseguiu convencer os judeus. Porque Jesus, né, como diria lá os amigos espirituais, né, Jesus não era o Messias que os judeus queriam. Não era, eles queriam um Messias para eles. Eles não queriam um Messias para o mundo. Eles não queriam alguém para poder salvar a humanidade, mudar o planeta, ajudar todo mundo. Não, eles queriam um Messias que resolvesse os problemas imediatos deles. Olha como é que parece com a gente. Olha a nossa relação com a espiritualidade. Quando os espíritos vêm, trazem uma mensagem ampla, nos convidando a um trabalho, ou nos convidando a fazer alguma coisa que é para o coletivo, a gente não dá muita bola. Mas se o espírito chamar a gente pelo nome e falar que vai resolver o meu problema, eu pago tudo que eu estou fazendo e vou atrás desse espírito. Não é assim que a gente funciona? Por quê? Porque nós ainda estamos naquela onda de trabalhar primeiro a nossa necessidade específica. Tá? Isso é um processo que nós estamos aprendendo. Né? Então você vê lá, por exemplo, o André Luiz lá no nosso lar. Né? Tudo que o André Luiz aprende para ele no nosso lar serve para todos nós aqui. Né? O conteúdo individual do André Luiz é muito pequeno. Né? E isso, de certa maneira, o deixa em determinados momentos até meio ansioso, que ele quer uma resposta para ele, não quer a resposta para o planeta inteiro. Não. Né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar a questão da mediunidade, né? Aí você faz uma psicografia. Dá um exemplo aqui, eu vou fazer uma psicografia. Eu pago aqui e eu vou fazer uma psicografia. Hoje eu nem trouxe psicografia porque não teve. Né? A gente já teve várias desse mesmo texto, então eu não trouxe. Né? Os espíritos não mandaram psicografia, não deu tempo lá para eles. Né? Então, assim, quando o espírito traz uma psicografia, pode falar. Quem está falando? Ó, tem alguém falando aí. Vou desativar o som aqui. Colocar nas minerais está correto. Ó, o pessoal tá ligando o som aí. Então, gente, quando a gente vai trazer uma psicografia, uma mensagem, né? O que os espíritos fazem? Eles trazem um conteúdo que é geral, uma mensagem que manda para a pessoa às vezes, mas que serve para 50. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade na doutrina espírita, porque nós queremos particularizar tudo. Né? Os espíritos podem fazer isso? Podem, mas normalmente quando eles têm tempo de mandar uma mensagem, né? Eles não têm tempo, às vezes, de mandar uma mensagem para cada indivíduo. Não dá para eles mandarem 50 mensagens para 50 pessoas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão sintetizar o conceito e vão fazer uma mensagem que serve para todo mundo, que é universal, né? No sentido de alcançar várias pessoas. E, às vezes, a gente tem dificuldade com isso, porque nós queremos o individual. E aí, quando a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai estudando a doutrina, a gente vai trabalhando no evangelho, né? Nós vamos percebendo que o ideal não é esse. Né? Então a gente vai... imagina Jesus. Jesus tinha que falar a verdade, que era o planeta Terra inteiro. Né? Tinha que trazer um conhecimento que ia ficar para 1000 anos, 2000, 3000, 4000 anos depois da vida dele aqui na Terra. Né? Para um povo que só estava preocupado com o próprio umbigo. Porque essa era a realidade do povo de Israel. Eles só estavam preocupados com o próprio umbigo. Não é muito diferente da gente, né? Mas a gente é mais consciente um pouquinho, que bom, né? Então, assim, imagina, Jesus tinha que ter uma síntese para ele falar alguma coisa que tocasse aquele pessoal, ao mesmo tempo que ele puxava isso para fora. Fala, gente, acorda aí, sai desse mundinho aí que você está preso. Né? Para de olhar para si, começa a olhar para fora. Vocês podem perceber que todo o trabalho da espiritualidade, quando eles vão fazer um livro, alguma coisa assim, é nesse sentido. É tirar a gente do individual ali, do mundinho, e expandir a nossa visão. Olha, tem um mundo muito maior aí, com seus problemas. Tem uma, né? Já parou para observar isso? Boa noite a todos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 12, versículo 46 e 50. Jesus, né, falando, né, sobre quem é sua mãe e seus irmãos, né, que são todos aqueles que sintonizam com a intimidade dele, com o Pai que está nos céus. Ou seja, todo aquele que escuta o meu Pai que está nos céus, ou seja, né, a voz da consciência, esse é família do Cristo. Quer dizer que a família consanguínea era? Não. Não quer dizer que não era. Maria era. Né? Alguns dos parentes eram, estava lá o Tiago, o Justo Tadeu lá, que eram parentes próximos dele lá, né? Estavam lá com ele, tinha vários parentes de Jesus ali naquele ambiente, né? Mas todos, né? Que aí uma das grandes, que a gente volta lá na questão da reencarnação. A reencarnação para alguns, né? O Kardec tem até um texto disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, para muita gente a ideia da reencarnação, ela quebra os laços de família, né? Porque fala assim, você não tem laço com ninguém, que tem todo mundo, né? Que era um
uma contestação que o pessoal fazia com ele. Fala, mas eu sou parente de todo mundo, não sou parente de ninguém. Então e a minha família, a minha mãe, né? E aí o Kardec fala, né? Os espíritos falam para Kardec, não, gente. Né? Quando você pensa na ideia de várias vidas, você pensa que a sua família, né, é muito maior e muito mais ampla do que, né, situações ali, né, de momento, situações ali de, né, de encarnação. Nós temos muito mais vasto. Então tem um monte de gente que nos ama no mundo espiritual. Né? Tem vários espíritos desencarnados que gostam da gente, que a gente sabe por quê. Porque foi meu filho, meu irmão, meu cunhado, meu amigo, meu marido, minha mulher, né? Porque o espírito tem sexo, eu posso casar com homem, com mulher, né? Posso ter tido várias condições aí nas minhas vidas. Tem um monte de espírito no mundo espiritual. A morte, né? Nossa, né? Tem muitos espíritos do mundo espiritual que tem um laço com a gente, né? Até essa questão da morte, gente, é uma questão de aprendizado pra gente, né? Eu lembro quando até uns 20 anos atrás, eu estava na rua, né, com uns amigos nossos lá do Francisco de Assis, a gente tinha terminado a palestra, e a gente ficava conversando nas esquinas lá, a gente andava, ia pra casa, né, e parava, ficava tipo assim, de 10 horas da noite até quase 1 hora da manhã, batendo papo, falando de evangelho na rua, imagina esse maluco, né? Uns casal, né, nosso amigo lá e tal. E um dia a gente tava na esquina lá, batendo papo, pagou um carro, né, um carro assim, abriu a mala e começou a tocar aquele funk mais pesado, tem uns 20 anos. Ou seja, o funk mais pesado daquela época não é nada comparado com o que tem hoje, né? E aí, né, aquele sonho, eu fiquei danado, falei, não, nós estamos aqui falando de coisa positiva, o cara me abre esse carro aqui, né, e atrapalha a gente, com a vibração dele, né? E aí a gente tava lá conversando, o que eu vejo? Vejo um Liel descer na rua, é um morro assim, né? E eu vi um Liel descer na rua andando, a pé assim, eu falei, ó. Aí eu falei pro pessoal, o Liel ali, né? Ninguém viu, né? Que me chama mais menos vidente, falei assim, nossa, né? O Liel passou, parou do lado do cara assim, colocou a mão na cabeça do rapaz que tava lá ligando o som naquela altura, lá tava até doendo meu ouvido, né? Aí passou, olhou, né? Aí ele parou, olhou pra mim e falou assim, olha, que coisa mais linda, né, meu filho? Olha só, o nosso irmão já tá aprendendo a caridade. Eu olhei assim, né? Olha só, ele gosta tanto dessa música aqui que ele quer dividir com todo mundo. Isso é uma evolução do bem, né? E abençoou o rapaz e foi embora. Né? Olha como é que é a visão do Speed Luz, né? Eu tava danado com um rapaz lá que tava, né, fazendo um barulho pra mim ensurdecedor, né? O Liel conseguiu olhar pro rapaz, né, não julgar o conteúdo musical, e sim o desejo que o rapaz tinha de dividir o que ele gostava com todo mundo e ver nisso um sinal de crescimento espiritual. É aí que é o Speed Luz, né? O Speed Luz tem uma capacidade que está além da gente, né? Porque ele olha o positivo, ele olha a nossa conquista, né? E aí nós vamos ver Jesus ali no meio daquela multidão. Jesus está chamando o pessoal e fala assim, gente, a minha família é muito mais do que os meus parentes. A minha família são todos aqueles, né, que estão em ressonância com a minha intimidade. Olha como é que Jesus amplia o conceito de família. Agora, tipo assim, a família não é só Maria, né? Somos todos nós. É só te querer, né? Jesus abre a porta do grupo familiar dele, né, para quem quiser entrar e participar. É fantástico esse conceito, né? Coisas de que só os espíritos que estão numa condição além da nossa tem a capacidade de fazer, né? Porque a gente quer fechar, os espíritos de luz querem abrir, nós queremos restringir, os espíritos de luz querem dividir, né? Querem multiplicar, né? Eles querem incentivar os nossos comportamentos de crescimento espiritual. É bem interessante isso. Pessoal, nós estamos falando do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 12. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Fica à vontade aí, viu, gente? Nós estamos falando, senão nós ficamos até sem assunto também, né? Porque é tanta coisa, né? Mas podem falar à vontade, perguntar, né? Discordar, falar, não, isso é tudo errado, isso é uma bobagem, né? Porque essa questão do Evangelho, vamos lembrar, né? Que ela é algo que a gente vai construindo, né? Conhecimento espiritual não vem pronto. Pode falar, Betinha. Pode falar. Oi, Marcelo. Pessoal, você está falando sobre como o espírito de luz vê as coisas diferentes. E é a maior verdade. Por exemplo, aqui na minha rua, de noite, como no final da rua tem um morro e aí depois é uma favela, passa muita gente pobre. E passa muito drogado, muito bêbado. Olha, mas tem um que ele, assim, ele não fala com ninguém da rua, mas ele passa por mim. Oi, boa noite, tudo bem com você? Eu digo, oi, tudo bem. Aí eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus,
Como é que eu tô julgando a pessoa e de repente o espírito de luz diz assim, olha, tá vendo? Ele tá transformado, ele pelo menos reconhece você e fica todo feliz porque você dá uma boa noite. Depois ele sai xingando todo mundo na rua. Comigo, eu sou a única pessoa na rua que ele fala educadamente, fica feliz porque eu respondo. Aí essa história, a percepção nossa é que nem o do carro do som que você falou. Quando você estava zangado, né? Aí no outro dia, quando eu estou andando, eu falei, presta atenção. Ele precisa da sua resposta. Ele te vê de longe. É porque ele precisa do teu carinho, mesmo que seja uma boa noite. É muito interessante isso, né? Com certeza. E a gente lembra o seguinte, né? Isso são sintonias. Vai saber qual laço você tem com ele. Às vezes um irmão, um amigo, né? Alguém muito próximo do seu coração que está te reconhecendo inconscientemente, né? Então, às vezes, a gente se depara com pessoas, né? Eu lembro tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do Cura Darmes, né? Que era um Cura Darmes. Cura era como era chamado, né? Estou explicando aqui pro pessoal. Cura era como era chamado o padre ou o capelão de uma vila, né? Então eles eram chamados de o cura. O cura era o curador, né? Não era porque ele curava, não, tá, gente? Até que o Cura Darmes curava, né? Então ele era o Cura Darmes. Darmes era uma região lá da França, né? E ele contando, né, que quando ele chega no mundo espiritual, muitos companheiros que iam até ele para, né, se confessar ou para poder receber alguma ajuda, né? Ele chegou no mundo espiritual e ele tinha que ajoelhar na frente do cara, porque ele é um espírito iluminadíssimo, né? Às vezes esse companheiro aí, né, ele tem algum valor, né? E ele não dá conta, às vezes, de expressar esse valor da maneira adequada, né? Mas com você, né? Talvez porque vocês têm algum laço, aquele lado positivo dele se expressa, se manifesta. Ele coloca para fora aquilo, né? Então a gente, às vezes, né? A gente encontra com seres, né? Com pessoas que são capazes de tirar o melhor que nós temos para fora. São os grandes laços de amizade, são os grandes laços de fraternidade, né? Às vezes tem gente que não consegue cumprimentar ninguém, mas trata um animal com um carinho que você fala assim, ali você vê que aquela pessoa tem uma humanidade profunda, né? Ou tem uma luz e potencial. Ou muitas vezes também acontece a situação que a gente está falando, às vezes é um espírito iluminado numa condição ali, né, temporária ali de aparente inferioridade, né? Que, né, às vezes está ali, né, ele está te homenageando às vezes, mas na verdade ele é um espírito muito superior a gente. Tem muita gente assim, pessoas muito simples às vezes que a gente tem cuidado. Você olha para a pessoa e fala assim, esse espírito de luz, você está me à frente 1000 anos no mínimo, né? E a pessoa te trata igual se você fosse lá o herói dela, e não é, né? Então assim, é muito interessante, são as vibrações que a gente vai trocando com as pessoas e que despertam nelas, muitas vezes, coisas boas. Como também tem gente que a gente desperta que tem de ruim, né? Às vezes você tem uma dificuldade lá numa determinada área, aquela pessoa te olha, ela vê aquela dificuldade. Por quê? Porque aquilo ali ressona, né? Tem as questões da sintonia, né? Do ressonar uns com os outros ali. A gente ressona no bem, né? Que bom que esse companheiro aí, né? Tem até um gato aqui, ó. Boa noite, né? Você veio aqui, daqui a pouco eu vou te dar remédio, né? Vai pra lá. Daqui a pouco dá um remedinho, né? Então assim, é bem interessante isso. Jesus fala isso, né? Fala assim, que é a minha família quem ressona comigo, né? Quem está na minha sintonia, aqueles que são capazes de ouvir a voz do Pai que está no céu. Ou seja, aqueles que estão buscando viver o melhor dentro do seu momento de consciência, né? Ou seja, o que é ser cristão aos olhos de Jesus? É você falar assim, sou isso? Não. É você viver de acordo com os ditames daquilo que a sua consciência dá conta, né? E aí a gente tem que falar isso 1000 vezes, né? Temos companheiros aí que nem cristãos são, que nem acreditam em Jesus, que vivem mais o que ele prega do que eu. O Lucas vive falando isso comigo. Tem companheiro, o fulano é ateu, tá? Ele é ateu, mas ele vive o evangelho, você tem que aprender a viver igual a ele. Porque ele vai chegar no plano espiritual com uma semana nas esferas iluminadas, onde você vai estar, você desencarnar. Né? Então conhecimento não é distintivo, né? Espiritualização não se faz, né, com títulos de papelão, né? Quem gosta disso é o Gúbio, ele gosta de falar dos títulos de papelão, né? Então assim, a gente constrói espiritualidade com ação prática.
Então tem muita gente que discorda no conceito, mas vive a essência. Né? O cara não tá nem aí pra Jesus, faz até piada com Jesus. Ah, Jesus, né? Eu lembro que eu tinha um colega meu, né? Assim, olha só como é que é interessante, né? Que ele comprou uma camisa para poder afrontar a religião, que era assim, ele comprou uma camisa do Thor, né? Escrito assim: o seu Deus tem pregos, o meu tem um martelo. Olha só. O que ele estava falando? Ele estava fazendo uma analogia, né? Que o Thor tem um martelo e Jesus foi crucificado. Ou seja, o Thor batia em Jesus. Era isso o símbolo da camisa. Ele gostava de ir, né? Ele ia trabalhar com aquela camisa, ele ia nas igrejas evangélicas, o pessoal ficava, né? Tipo assim, tá ofendendo Jesus, né? Ele tá falando que o Thor é mais que Jesus, né? E ele não acreditava, ele não acredita, ele é totalmente ateu, não acredita em nada. Morreu, acabou, não existe nada, nós somos, né, um monte de acasos biológicos e químicos e por isso nós estamos aqui, né? Mas, né, é uma pessoa que faz mais caridade do que eu já vi na minha vida. Né? Ele ajuda um monte de gente que eu sei. Né? E isso não é ele que me conta, as pessoas que me contam. Né? Se você conversa com ele, ele é um cara totalmente irreverente, faz piada com o sagrado e tal, né? Mas ele vivencia. Ele tem um padrão ético-moral que está muito acima do meu. Você acha meio que quando ele chegar no mundo espiritual, os espíritos falam que você usava a camisa lá, que você ia, né, brigando por Jesus? Você acha meio que a espiritualidade tá aí para isso? Uma semana, eu falo pra vocês, uma semana no mundo espiritual ele aclimata. Uma semana lá no mundo espiritual, ele entende o processo e vai, né, pedir audiência para conversar com ele nas esferas iluminadas, porque vive. Né? É um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo profissional. Trabalha mais, ganha menos, tira dinheiro do salário dele para dar para os outros, que eu sei. Né? Então, assim, atende as pessoas de graça. Quando a pessoa não tem dinheiro, ele dá dinheiro dele para comprar remédio para pessoa, isso eu sei. O doutor Bezerra fazia isso aí. Ou seja, é um companheiro que, apesar de ele ser um ateu, convicto, tá? Ele fica me zoando, fala assim, você tá vendo espírito aí, né? Vou te dar um remédio, você nunca mais vai ver espírito, isso aí é esquizofrenia sua e tal, né? Mas, eu falo assim, meu filho, pra você ser cristão é só você acreditar em Jesus, porque o resto todo você faz. E ele ri, acha graça, mas você é mais cristão que eu. Um dia eu vou ser cristão igual você, né? Então são coisas pra gente poder pensar, né? Ah, mas ele não filiou nenhuma igreja, não aceitou Jesus. Aceitar Jesus é o quê? É colocar Jesus na boca ou viver o que Jesus pregou? Porque ele vive. Né? E eu fico admirado com isso. Tem muita gente no mundo que é assim, né? E por causa de uma questão, né, de com o exterior, né, de não aceitar determinada religião, isso invalida tudo que a pessoa faz. É uma reflexão profunda que a gente precisa fazer, né? Porque às vezes eu estou preocupado que eu vou na casa espírita todo dia, né? Mas eu tenho dificuldades de vivenciar conceitos básicos do evangelho, como caridade, perdão, fraternidade, né? E quando a gente fala isso, gente, a gente está falando isso pra gente mesmo, tá? De toda forma, a gente tem que introjetar valor, né? Claro que a gente não pode também ficar só no negativo, ali, porque eu sou muito ruim, não tem nada disso, né? Nós estamos fazendo, né? Os espíritos também nos avaliam até positivamente, falar a verdade, né? Eles falam, não, nós estamos esforçando, né? Nós estamos querendo ser melhor, isso é palpável, né? E o que importa é querer ser melhor, né? Eu preciso ser igual ao meu amigo? Não, ele dá conta porque ele tem uma trajetória espiritual, eu tenho outra, né? Às vezes eu dou conta de uma coisa que ele não dá, né? Mas eu estou usando como exemplo nessa questão particular da religiosidade, né? Então, assim, olha só que interessante, né? É uma questão para a gente poder pensar, refletir, né? Toda informação espiritual nos ajuda a crescer. Né? E quando Jesus fala isso da família dele, ele está falando exatamente. Eu tenho certeza que esse companheiro que eu estou falando, que eu vou falar o nome dele, né? Até porque vocês não conhecem, né? Ele é parente de Jesus, ele é irmão, mãe, pai, tio, sobrinho, primo de Jesus, no sentido que a gente está estudando aqui. Está vivendo. Né? Os maiores espíritos pisam na terra, uma Mahatma Gandhi não é cristão. Falou assim, amo Jesus, mas detesto tudo que vocês fazem em nome dele. Falava na lata pro pessoal, né? Ele falava, eu amo Jesus, um dia que eu vi um cristão de verdade eu converto. Até hoje eu não vi. O cristianismo é a melhor religião do mundo, no papel. Porque os cristãos não fazem o que eles pregam. No dia que tiver um cristão que viu o que Jesus prega, eu converto. O Gandhi fez esse desafio durante a vida dele. Né? Ele tinha um monte de amigo bispo, né, da igreja anglicana, lá, da igreja católica, da igreja anglicana. Né? Tinha um monte de amigos religiosos de várias denominações. Aí o pessoal ficava tentando converter ele do hinduísmo, né? Aquela coisa toda, porque ele é hindu, né? Da religião hindu. Né? Ele falava, um dia que você arrumar um cristão que vive o que Jesus prega, eu converto. Né? E ele vivia, né?
né? Para ele encontrar um cristão que vivia o que Jesus pregava, bastava ele olhar para o espelho, né? Se ele olhasse para o espelho, ele ia encontrar o cristão lá. É ele, né? Na verdade, era mais cristão que todos aqueles líderes religiosos, né, que iam até ele tentar converter ele, né, tentar fazer com que ele aceitasse Jesus. Ele tinha aceitado há muito tempo, né? Mas são conceitos aí pra gente pensar, né, gente? Nós estamos chegando no final do estudo aí, né? Tá dando aí 8h52, né? Então a gente já vai chegar aí no final. Lembrando, né, pessoal, que amanhã nós temos um tratamento espiritual, né? Quem puder nos ajudar aí, nós estamos precisando muito sempre, eu falo isso, né? De energias, de bons pensamentos, de boas vibrações, né? Pra gente poder participar aí do tratamento, né? Quem puder nos ajudar, né? Lembro a todos aí que nós estamos na nossa campanha de Natal aí, né? Cesta básica do mês de novembro e dezembro, né? Com mais de, sei lá quantos itens aí, até, né? Então quem puder nos ajudar a divulgar, né? A gente mandou né? Tem uns folderzinhos que a Edneia fez, né? Ela que faz aqueles folderzinhos, né? Com as quantidades das coisas que a gente precisa, né? Lá, a gente não, né? Os assistidos nossos, né? Quem puder nos ajudar, quiser participar, saber mais, né? Muito bem-vindo, tá bom, gente? Só procurar a gente aí no privado, né? Ah, você estava possuída? Nossa senhora, não está possuída, não está possuída do amor, do bem, né? Pensa nisso. Fala assim, eu estou possuído, né? Então assim, possuído pelo amor, né? Pessoal, então nós vamos terminar nossa reunião de hoje, né? Vai ficar salvo aí no Instagram ali, né? Nosso amigo Caio sempre coloca lá no YouTube pra gente depois, né? Quando ele tem tempo, claro, né? Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração, nosso espírito, lembrar de Jesus, que de braços abertos, conforme diz o poeta, recebe a todos, junto ao seu coração iluminado. Mestre amigo, nos ajude na caminhada, na melhora, na construção do bem, na renovação. Dá-nos entendimento, paz, afetividade, dá-nos fé. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades que carregamos. Ajuda-nos a crescer e a melhorar. Que possamos seguir em frente, alicerçados no bem e na certeza do Teu amor. Fica conosco, abençoa cada lar, cada família, e que possamos aprender uns com os outros, a valorizar o bem, a enxergar a luz, a caminhar junto a Ti. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos, né? Até amanhã, 8 horas, tratamento espiritual aqui no Instagram, né? Quem puder nos ajudar, muito bem-vindo. Muita paz, muita luz aí. Boa noite, viu, pessoal? Com Deus. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.